Bom, eu acho que, assim, muita gente conhece o Álvaro e tal. Quando eu procuro apresentar as pessoas, eu sempre penso que, na verdade, tem que apresentar elas mais para quem não conhece, principalmente para os alunos. E aí o importante não é dizer que o Álvaro tem um monte de artigo que botou aqui. Tá? Que os artigos só ele tem um monte de artigos, os artigos são bons. Pô, tem uma história científica legal, não é isso? O que eu acho que é importante é como é que se constrói uma carreira, né? Eu confesso que eu conheço o Álvaro há muitos anos, nunca tinha parado para olhar exatamente a trajetória dele. Então, o Álvaro fez o doutorado dele no Brasil. Você foi orientado do Schenkman, não é isso? Isso. Do Sérgio Schenkman, paulista. Então, ele é venezuelano, mas fez a pós-graduação dele aqui no Brasil, em São Paulo. E depois, pós-doutorado em John Hopkins, na Dundee, Inglaterra. Mas o que eu acho que é interessante, assim, quer dizer, o início, quase que a metade, mais ou menos, em trabalhos da carreira do Álvaro, são de trabalhos que ele, assim, é um parasitologista protozoologista, né? Aquele cara que estuda proteínas de superfície, do parasita, biologia molecular, etc., papapá, interação, célula, imune, glicobiologia. Tem alguns branches, mas dentro de um universo mais ou menos restrito. A partir de uma hora em que ele começa a construir uma carreira mais própria de voo solo, é, é, acontece uma coisa que é interessante, que, na verdade, se vocês olharem os outros apresentadores que vieram aqui, acontece com uma certa frequência numa hora, que é o cara olhar para o lado, que é ele olhar para coisas e sair do sofá confortável, que é assim, sabe aquele sofá da sala da sua casa, que você fica vendo televisão, que você senta e fica lá, bota uma cerveja, um pote de pipoca, aquilo está ótimo, né? Então, você seguir fazendo o trabalho que você foi treinado na sua pós-graduação, as coisas que você domina, é mais ou menos como assistir televisão na sala da sua casa. Você está fazendo um troço confortável, está ali, está aquilo. E tem uma hora que não. E claramente o Álvaro continua fazendo trabalhos com o parasito, com o protozoário, mas ele vai olhando cada vez mais, vai olhando mais para a interação com o vetor, para a imunologia, para técnicas e para saúde pública, para coisas aplicadas, coisas que entram com borderline para a política, para a gestão de saúde, para o que está acontecendo no mundo. Quer dizer, acho que é uma jornada para aumentar o universo existencial dele, das conexões da sua vida profissional com uma visão de mundo, que vai se enfiando com colaborações com gente na África, no Oriente Médio, na América Latina, na Europa, nos Estados Unidos, no um monte de lugares. Tem um traço octopódico, vamos dizer assim, né, de botar a colher em muitas panelas diferentes ao mesmo tempo, enfim. E eu acho que é bem interessante a forma como tem funcionado essa gestão de interesses e de esforço do Álvaro nos últimos anos. Evidentemente que ele vai falar de alguma parte que é mais ou menos focada para contar uma história aqui, não vai falar de tudo que ele faz, mas eu acho que vale a pena dar uma olhada num PubMed ali para entender quem é a pessoa que vocês vão escutar, que vocês vão ver provavelmente só uma parte pequena, né? Claro. Né? Então, eu acho que isso é uma lição, que isso é um troço que assim, merece uma reflexão, porque, por outro lado, você sair desse sofá confortável ele não é só uma coisa que dá trabalho, ele é uma coisa que implica em risco, porque você pode errar, e com certeza erra muito, sempre que faz isso. Tem uma opção que exige é, é, um sentido pragmático de como é que você vai funcionar para sobreviver, como é que você vai encaminhar as coisas objetivamente, mas, ao mesmo tempo, arriscar o seu tempo, que é uma coisa que você tem limitada. A coisa mais preciosa para todo mundo é o tempo.
Algo que você não compra, não tem, não ganha de volta. Então, usou, não adianta se arrepender. Então, e eu acho que assim é muito interessante a forma como o Álvaro conduziu nos últimos anos trabalhos, porque são todos os trabalhos que você olha, você dá uma abertura num e no outro, eles são relevantes, são coisas que têm qualidade. Então, esse é um dos riscos da dispersão, é você fazer coisas que são superficiais, você ficar na epiderme das coisas. Não é o que está acontecendo, não é o que ele faz, e acho que enfim, o resto eu acho que o trabalho dele vai falar por si próprio. Então, Álvaro, obrigado por ter aceito o convite, um prazer ter você aqui nesse seminário virtual que a gente está organizando. Obrigado, Pedro, pela apresentação. Realmente fico honrado pelo convite e, e fico nervoso de apresentar para vector biologists de verdade, né? Eu sofro de imposter syndrome com biologia de vetores, porque como fazendo vetores eu penso como um parasitologista, mas é verdade, eu me dediquei muitos anos na minha carreira com estudando estrutura em função de glicoconjugado à superfície de trypanosomas e fazia muita bioquímica e glicobiologia estrutural e pensando no papel que esses açúcares do parasita, principalmente trypanosomas, né, tinha no vetor, foi que comecei a me interessar então a fazer pesquisa com principalmente com TC. E isso virou uma parte importante da minha carreira, certamente principalmente nos últimos 10 anos, né? Então, é basicamente isso que eu vou apresentar hoje. Eu vou contar duas histórias ao respeito bom, uma coisa importante que eu queria falar é que já há muitos anos fui embora do Brasil, então meu portunhol está bem enferrujado, mas eu vou misturar com inglês algumas palavras que não me lembro bem, ou de repente não sei a pronúncia em português muito bem. E outra coisa é que isso foi enfatizado no começo, mas eu não me importo com que você se interrompa, façam perguntas e principalmente estudante e pós-doc, que eu gostaria muito de que vocês perguntarem. Não tem pergunta idiota, né? Então, outra coisa que eu queria mencionar é que, para mim, é uma grande honra que o Pedro tenha me convidado a essa fala hoje. E eu explico por quê. Porque muita dos projetos, alguns dos projetos que a gente faz aqui faz um tempo, tem a ver com conversa, com inspiração com cientistas brasileiros, parasitologistas, e principalmente, eu diria que eu tenho recebido uma influência muito grande de três pessoas, isso. A Georgia, com a Georgia colaboramos, ela enviou uma estudante naquela época, a Lívia, e essa interação realmente me abriu muitos olhos, principalmente em função de qual é o papel de saliva de insetos em transmissão. E isso é uma pergunta aberta, e isso começou com a interação com a Georgia. Com o Pedro, nós colaboramos, temos um trabalho fantástico agora praticamente aceito numa revista, então sempre tem sido muito bacana por muitos anos, antes de eu entrar na parte de vetores, e obviamente com um grande amigo e colega, Fernando Gente, e quando ele fez o sabático aqui em Liverpool, ficou hospedado na minha casa e nós fizemos uma grande amizade. A partir disso, eu sou um grande admirador da inteligência do Fernando. Então, eu quero dizer que apesar que eu trabalho principalmente, meu modelo principal segue sendo a mosca tsetse africana e tudo isso, o entendimento desse processo de interação parasita-vetor tem muito a ver com essa influência de todos vocês. Então, eu queria deixar isso claro. Um pouco para me apresentar, eu trabalho na Escola de Medicina Tropical de Liverpool, que é tecnicamente a escola de medicina tropical mais velha do
do mundo. Temos mais de 120 anos, na época do Reino Unido colonial, e que tem sido crescendo em muitos aspectos, e em princípio temos um dos departamentos mais fortes e maiores de biologia de vetores no mundo, né? Principalmente focado para o estudo de resistência inseticida em mosquitos e outros aspectos de controle de malária, mas é bastante abrangente também. E Liverpool é uma cidade lindíssima, uma cidade fantástica. O caráter do Liverpoolian é uma coisa assim única dentro do Reino Unido. Eu convido vocês para visitarem Liverpool e, por que não, de repente, para cogitarem virem também para a escola também. Uma cidade que, a parte de ser famosa pelos Beatles, que eu dizer que eu gostava muito dos Beatles antes de eu me mudar para Liverpool, porque você vê os Beatles por todas as esquinas, todo canto, mas é uma cidade super cultural, é uma cidade, obviamente, muito famosa pelos times de futebol, tudo isso. Então, quando voltarmos para uma normalidade, não sei qual será, algum dia conseguiremos curtir um pouco mais a cultura disso. Então, hoje vou me dedicar a falar desses dois projetos, interação de glossina e trypanosomas, principalmente, mas como o Pedro falou, a gente tem vários projetos relacionados com isso. Um dos projetos envolve o papel que um dos simbiontes, azodales glossínidos, tem a ver com a competência vetorial, né? Para o CTC ficar infectado com tripanosomas e transmitirem a mosca. É um projeto que é liderado pela Lee Haynes, senior postdoc no meu laboratório, em colaboração com Damaciga e o Pedro Otieno do ICIP, no Quênia. Outro projeto que então é relacionado a CTC, um projeto que é um projeto fantástico que foi em colaboração com o Pedro e com o Marcos Sterkel, que foi o postdoc do Pedro há muitos anos. Ele veio para Liverpool anos atrás e veio depois várias vezes e começou a testar o papel da nitisinona, que é aquela droga que inibe a rota de degradação da tirosina. Vocês devem estar familiarizados com esse tipo de esquema, o trabalho do Pedro, acho que do Marlon, agora que ele continuou. E o Marcos desenvolveu um trabalho fantástico que estamos em processo de publicar recentemente, daqui a pouco, mas que realmente abriu também outra avenida dentro de interesse do laboratório, do ponto de vista da ciência básica, um processo interessantíssimo, mas realmente o impacto do que significaria usar esse tipo de abordagem para o controle de doenças transmitidas por vetores. É realmente uma ferramenta extremamente poderosa. Então, hoje eu não vou falar disso. O Pedro falou também da leishmaniose. Estando aqui numa escola de medicina tropical, fiquei envolvido aos poucos num projeto de controle de leishmaniose cutânea no Oriente Médio, e fizemos vários trabalhos. Isso aqui é uma amostra dos últimos trabalhos que temos publicado em relação a isso. E dentro desse projeto de proteínas, de novo voltando ao assunto da saliva, como nós sabemos que a saliva é essencial para a hematofagia, mas também a saliva tem propriedades de modulação do sistema imunológico, um aspecto que não tem sido explorado, que é o papel dos açúcares, das glicoproteínas, em função principalmente que tipo de açúcar está modificando essas glicoproteínas que são componentes de saliva. Então, a Karina Mondragón, ela acabou de terminar o doutorado e foi embora faz pouco tempo. Ela fez um projeto de glicômica comparativa dos diferentes principais vetores que estamos publicando em várias partes, e um desses trabalhos foi recentemente publicado em relação especificamente à leucemia, mas temos agora em revisão com CC, e em breve publicaremos o trabalho
em mosquitos e carrapatos. Então, isso também são coisas bem interessantes, porque por que a gente vai se interessar em açúcar? E açúcar, obviamente, modifica as propriedades biofísicas das proteínas, são imunogênicas, podem ser alergênicas, podem modificar a vida média da proteína em sangue, porque eles vão ser reconhecidos por lectinas específicas como Mannose receptor, como DC-Sign, por exemplo, e essa interação, todo esse processo para a hematofagia e ou transmissão de patógenos não tem sido explorado. Então, esse é outro aspecto realmente que eu estou muito interessado. Então, vamos voltar agora ao meu seminário de hoje, como eu falei. Não vou falar muito da biologia diretamente da CTC ou tripanossoma, só quero mencionar uma coisa que é interessante. A CTC é um tipo de inseto muito particular. Ela não bota ovo, ela produz uma larva que acho que alguém está com o microfone aberto, se puder, por favor, desligar. Então, essa larva, isso aqui é um processo interessantíssimo, porque essa larva cresce em útero e ela é alimentada, a mosca tsetse tem umas glândulas que produzem um tipo de leite, literalmente. Então, esse tipo de secreção é o que alimenta essa larva e que permite, então, o desenvolvimento durante a pupação, um processo que depois que a larva nasce, entra em pupação umas duas horas depois e umas 3 semanas, mais ou menos, após esse processo, já a mosca adulta eclode e já está pronta para o repasto. Então, é um processo interessantíssimo. Interessantíssimo também o fato que o tamanho dessa larva, se nós compararmos, por exemplo, com o que seria em relação à produção, em termos de, por exemplo, com outros tipos de animais, humanos, vemos que a larva tem realmente o mesmo tamanho da mesma mosca. É dizer, imagina uma pessoa carregando um bebê que é o tamanho de um adolescente. Isso mais ou menos o que a mosca passa, a mosca fêmea passa no processo de gestação dessa larva. Então, um processo realmente tem uma biologia muito interessante, que em muitos desses aspectos não têm sido ou estudados, foram estudados já há mais de meio século, e então estão abertos para serem revisitados com técnicas mais modernas. Então, quais são os dois tópicos que eu quero hoje mencionar ou falar? Um que tem a ver com o processo de migração do parasita. A pergunta aqui foi a seguinte: sabemos muito da biologia do bicho, mas como é que qual é esse processo de colonização e migração dentro do migot da mosca e qual é a rota que ele usa para colonizar o migot? E já vou explicar por que isso era uma grande pergunta. E o segundo é uma coisa que tem sido interessante para mim, identificar então que genes tanto do parasita e a mosca estão envolvidos nesses eventos. Então, eu vou começar com o primeiro trabalho, depois eu conto a segunda história. Esse primeiro trabalho foi recentemente publicado e foi um trabalho fantástico feito por 2 alunos de doutorados que depois viraram postdocs, a Claire Rose e o Aitor Casasánchez, junto com outra postdoc, a Naomi Dyer. Eles trabalharam por muitos anos, tentamos entender esse processo e valeu a pena no final, mas esse trabalho demorou 5 anos em ser feito e pelo menos 1 ano e meio em ser aceito e publicado. Então, penamos muito, foi um assunto difícil, mas estamos muito satisfeitos com o produto. E aqui, dentro desse vídeo, que alguns de vocês provavelmente já viram, mas esse é um vídeo que foi feito na nossa colônia de Glossina morsitans, que temos aqui em Liverpool, que mostra o processo de hematofagia. Se vocês pensarem que essa mosca está picando
indivíduo, uma pessoa ou um animal infectado, o parasita imediatamente vai passar de um ambiente que é completamente diferente em sangue, em termos de temperatura, de nutrientes, tudo isso, e vai passar um ambiente que é completamente diferente, que é bem hostil, que é o midgut da mosca tsetse. Então, dentro desse processo, o parasita tem que se adaptar, porque tem um ciclo que é extremamente longo em tempo e tem que colonizar vários tecidos. Dentro desse processo de colonização de vários tecidos, o parasita, como tem um flagelo, ele vai ter que migrar. Então, motilidade dentro da mosca é um processo essencial. Agora, a motilidade tem que ter um timing perfeito. Não é um assunto que a mosca tem um repasto, imediatamente o parasita vai para a glândula salivar e fica, então, infeccioso. Tem transmissão mecânica, mas a transmissão mecânica é nas peças bucais, não tem ciclo dentro da mosca, mas aquelas espécies de trypanosoma que tem um ciclo dentro da mosca, é um processo elaborado e tem que ter um timing perfeito para que o parasita não pule o desenvolvimento de uma forma para outra, porque tem que ser um processo gradativo dentro disso. Então, qual é esse processo gradativo? A forma sanguínea dentro do intestino, do lumen do intestino, ele vira, então, a que chama forma procíclica. Essa forma procíclica conquista tanto o midgut como o proventrículo também. Mas esse processo, depois de colonização, leva, então, a expansão desses parasitas. E, mais ou menos, após umas 2 semanas, vem, então, o primeiro bottleneck. E esse bottleneck é interessantíssimo, porque você pode ter 100% dos proventrículos infectados, mas somente 10% dessas moscas que têm uma infecção no proventrículo vão desenvolver uma infecção na glândula salivar. Então, tem uma grande barreira disso. Essa infecção não acontece, essa migração do parasita para a glândula salivar não acontece que no plasmódio através da hemolinfa e a invasão da glândula por fora. Ela vai por dentro do canal alimentar e dentro do lume e migra para a glândula salivar. E dentro desse processo de migração à glândula salivar, o epimastigota se adere ao epitélio da glândula salivar e, aos poucos dias, ela vai virando metacíclico até que, então, descola completamente do epitélio, fica, então, nadando literalmente na glândula salivar. E como o reparto da mosca é tão rápido, cada 2, 3 dias a mosca se alimenta, então essa produção é constante e a transmissão, então, é bastante rápida. Mas tem aquele bottleneck. Então, agora, o que acontece aqui no midgut, né? E por que esse processo é tão importante? Uma coisa que é importante é o parasita tentar imediatamente sair do midgut e, de algum jeito, evadir, o que é um assunto importante do processo de adaptação do parasita, que é evitar a excreção. Ela tem que, então, evadir isso. E ela tem que também ficar dentro da região mais anterior do midgut. Se vai para uma região mais posterior, ele inevitavelmente vai ser expelido, vai ser secretado, ou excretado, desculpa. Então, dentro desse processo, o parasita, então, aos poucos dias, nós vemos que ele conquista, então, ou coloniza o que é chamado espaço ectoperitrófico. O que é esse espaço ectoperitrófico? É o espaço que existe dentro da monocamada de células epiteliais e a matriz peritrófica que eu estou aqui colocando com esses em laranja aqui, está descrito como PM. Né? Então, esse processo for trabalhos muito antigos, dos anos 70, esse processo de migração espaço ectoperitrófico sempre foi assumido que ocorria por migração, porque o parasita atravessava essa matriz diretamente dentro do anterior midgut e passava, então, para o espaço ectoperitrófico. Esse é um processo que foi adotado como tal, mas nunca foi conferido e que foi baseado nessas micrografias que vocês veem aqui. Esse é uma transmission EM, que é o trypanosoma, é aqui
a matriz peritrófica. Então, por essa interação aqui, vocês vendo o parasita, ou que o parasita ficava preso dentro da matriz peritrófica, foi assumido, então, que esse processo era de atravessar, de crossing, diretamente. Mas não teve nunca uma evidência muito clara ao respeito, mas a comunidade aceitou que isso acontecia assim. Agora, esse processo não é único para trypanosomas. Nós vemos, por exemplo, o plasmódio dentro do mosquito, que ele também tem que evadir, mas ele não fica dentro do espaço peritrófico, ele vai e atravessa, então ele se esconde no hemocel e continua com esse processo de desenvolvimento. Já outro tipo de parasita, como a leishmania, por exemplo, ela também quebra a matriz peritrófica, mas ela se adere depois à glândula salivar. Então, a diferenciação do parasita com esse processo ganha tempo, evita a excreção e, por outro lado, a diferenciação ocorre. Então, os parasitas desenvolveram diferentes tipos de estratégias para evadir esse processo de excreção e o trypanosoma, então, escolheu ficar dentro do micro. Ela não se adere à glândula epitélio do micro. Ela fica nadando dentro desse espaço. Então, a pergunta aqui que nós fizemos era qual era o processo realmente que o parasita utilizava para supostamente atravessar essa matriz e colonizar o espaço peritrófico. Quando começamos esse trabalho, nós pensamos, bom, deve ter quitinases, deve ter uma bateria de enzimas que permite ao parasita fazer isso. O problema é que quando você vai e procura no genoma do Bruce, não tem genes que codificam para quitinases canônicas, pelo menos, e não tem atividade que tem sido descrita como quitinase desse parasita. Então, a pergunta é, bom, como é que vai degradar esse tecido? Mesmo que tivesse proteases, vai ter que ter uma atividade quitinase em algum lugar para atravessar isso. Será que esse processo acontece desse jeito? Então, para entendermos isso, tínhamos que estudar um pouco mais em detalhe a matriz peritrófica. E essa matriz peritrófica, se você vem aqui esse cartoon, isso aqui simplesmente identifica o que é o proventrículo, depois é todo o que é o midgut, a parte do anterior midgut, e aqui vocês veem a glândula salivar. Se nós fazemos a expansão aqui, isso aqui é um desenho artístico, não é realmente a escala. Vocês veem aqui, então, que é uma expansão do proventrículo. O proventrículo, tem vários tipos de células epiteliais. Essas células epiteliais secretam os diferentes tipos de camadas do proventrículo, que vocês vão ver em mais detalhe em um minuto. E então, essa matriz, que é a matriz tipo 2, é constantemente secretada. É igualzinho que acontece com Drosophila. Então, esse tipo 2 de matriz, que não responde o repasto, é constantemente, constitutivamente secretada. E isso é secretado por essas células epiteliais, mas a outra monocapa de células epiteliais, vocês veem que ela começa aqui, já no proventrículo, e continua, então, para o meio. Então, esse espaço peritrófico comunica um com o outro aqui. Tá? Então, como que a gente vê isso por microscopia? Você vê no confocal, por exemplo, quando nós fazemos a correlação aqui com WGA, que é aquela Quick German Agglutinin, que se liga diretamente a resíduos de N-acetilglucosamina, vocês veem perfeitamente que, então, a gente pode ver muito bem essa formação aqui o nascimento, propriamente, da matriz, e a formação do espaço peritrófico muito claramente, por exemplo. Isso aqui é uma imagem desse vídeo. Vocês veem muito bem o espaço peritrófico aqui. E esse é o ponto importante, porque a gente pode ver depois o parasita. Se nós compararmos, então, uma mosca não infectada como infectada com parasita expressando GFP, nós podemos ver perfeitamente que, então, esses parasitas, onde estão localizados? Estão localizados ou, obviamente, aqui no proventrículo, ou aqui no espaço peritrófico, ou se vocês verem aqui essas imagens ortogonais, então dá para ver que o parasita também está no lúmen do intestino. Então, esses métodos nos permitiram visualizar, em parte, e fazer um segmento da rota do parasita. Então, outro aspecto importante disso, daqui da matriz, para entender como que o parasita faz,
é que entendimento disso aqui. A matriz é como se fosse, imaginem um cano dentro de outro cano. Então, se vocês rotarem isso aqui em 90 graus, vocês veem o lumen aqui em amarelo, mais a matriz dentro o tubo digestivo. Então, vocês veem aqui perfeitamente o espaço peristrófico, diferentes camadas, que a gente chama de 1 a 3, principalmente 1 e 2 são secretadas no proventrículo, a 3 não temos ideia onde que é formada, mas nós acreditamos que, em parte, ela é formada por partículas que são secretadas pelo epitélio do mícoro. Se a gente observar isso por transmission EM, nós vemos, então, que tudo que fica com essa camada electrodensa é o lumen, tá? Depois temos a matriz 2 e a 3. Essa aqui é outra imagem do mesmo. E quando vemos, por exemplo, uma mosca que não tem sido alimentada, vemos que essa matriz está completamente dobrada, né? Então, é como se, obviamente, quando vem um repasto, então ela se expande e então ela forma aquela cânula, né? Por dizer assim. Então, já tendo uma ideia, então, da arquitetura disso e tendo as ferramentas disso, já podemos fazer perguntas interessantes. Outra coisa que, antes de entrar com isso, é importante saber é de que está constituída essa matriz. E nós fizemos, então, um trabalho de proteômica e tentamos procurar, então, os principais tipos de peritrofina, que são as glicoproteínas estruturais e não estruturais, porque tem enzimas também que são modificadas por resíduos de quitina, mas elas têm uma valência diferente. Tem esses motivos aqui, os chitin binding proteins, ou domains, aliás, que esses domínios, então, ligam-se à quitina, podem ter 1, podem ter 2, podem ter 3, podem estar intercaladas com outros tipos de proteínas modificadas por açúcares ou ligados, contendo glicosaminoglicanas. Isso aqui é muito complexo, tá? Então, essas são as proteínas, as peritrofinas principais que nós achamos, e vocês veem, então, que isso, para um patógeno atravessar uma rede que está realmente muito bem articulada com isso, precisaria, então, de que fosse um tecido mole, que não acho que seja, porque vocês vão ver como se expande espetacularmente com a infecção, ou uma bateria de enzimas que permitisse o parasita, então, atravessar. Que alguma coisa como assim. Uma coisa que, se essa aqui fosse o lumen, número 1, ela teria que degradar essa matriz, uma que é a mais electrodensa e a mais rica em quitina, depois, baseado aqui na microscopia antiga, você vê parasita que está realmente, que fica preso dentro dessa matriz, e parasita que deveria sair num ponto distante ao ponto de entrada, tá? Então, usando essas ferramentas, nós quisemos um pouco, primeira coisa, revisitar esse processo e usando então a microscopia confocal e o parasita em verde com a fluorescência, vocês veem então que esse experimento ex vivo, tá? Álvaro, só uma pergunta. As enzimas proteolíticas ficam aonde? No espaço endoperitrófico? Proteolíticas da mosca? Não, elas em princípio atravessariam porque tem mais ou menos a dimensão da permeabilidade da matriz é mais ou menos 500.000 Daltons. Então, deve ter um processo onde tem uma liberação de enzimas da espaço peristrófico, vai para o lumen, o sangue se degrada no lumen, e depois, no decorrer, mais para frente, seria o processo de absorção. Tá. A matriz é incolor ou ela tem cor? Quando você retira, disseca ela parece branquinha. É um tecido visível e extremamente forte. Você consegue isolar ela com uma pinça, tira exatamente, sem problema nenhum,
Você pode tirar, de fato, ela fica tão intacta que os experimentos de permeabilidade foram feitos colocando 2 clamps do lado dos 2, selando diretamente e fazendo experimentos de permeabilidade, né, com isso. Tá? Ok. Então, vocês veem aqui, então, que em verde estão esses pockets, esses semicistos, né, ou pseudocistos de parasita, que não são, quando você extrai, não são alterados com o processo de dissecar os parasitas, tá? Obviamente não estão presentes na mosca naive. E esses pockets aqui, obviamente, isso aqui são imagens, são sections, né? Mas se vocês olharem aqui nesse vídeo, vocês veem aqui muito bem, então, a profundidade desse tipo de pockets, né? Então, eles ficam completamente cheios, organizados, e esses pockets contêm um parasita até várias dúzias de parasitas dentro, tá? Então, se nós depois quisermos ver isso por transmissão, por eletrônica, vocês veem que esses pseudocistos, como eu falei, podem conter alguns parasitas. Vocês veem perfeitamente aqui esse lumen, esse aqui a PM1, e essa PM1, ela se expande completamente, tá? E ela engloba esses parasitas, e ainda mais espetacular ainda, você vê esses cistos aqui completamente cheios de parasita, e não há uma ruptura aparente desses pockets. Então, é um processo onde se forma realmente esse pseudocisto, tá? Que na realidade é um termo técnico histológico, mas qual a organização disso realmente não saberia dizer, mas é um processo de expansão espetacular, e isso tem a ver, obviamente, com as propriedades biofísicas que a quitina fornece para esse tipo de tecido, né? Então, esse conteúdo... Oi. Só para eu entender aqui, a palavra cisto normalmente você usa para uma coisa de dormência, né? Você escolheu essa palavra para descrever isso porque não, a gente tem chama alguma de pseudocisto, ideia, alguma evidência, justamente algum palpite? Para ser um pouco mais prudente com isso, mas nós chamamos de cistos e pockets, e os revisores, todos, em maioria, apontaram que a gente não tinha evidência de realmente que isso fosse um cisto, e ficamos chamando de pseudocisto, mas realmente a organização disso, em termos histologicamente falando, não sabemos. Entendo o que você está mencionando, mas em termos de tecido, deve ter uma definição histológica a respeito, que realmente não saberia dizer realmente como isso está organizado, com exceção de saber que isso está aqui realmente rodeado, que está completamente surrounded, né, por essas camadas de matriz, principalmente, tá? E, obviamente, você vê as células epiteliais aqui, tudo isso. Agora, esse cisto não é só uma outra dinâmico. Pergunta. Esse cisto você é dinâmico. Tem ideia de... Eu estou procurando... Você falou cisto, aí eu estou procurando imagem de mitocôndria dentro desses caras, para ver se tem uma involução de metabolismo ou alguma coisa assim. Se você faz um corte seriado, esse parasito está com uma, vamos dizer assim, uma aparência de organização celular normal, ou ele tem alguma singularidade? Bom, o próximo slide justamente tem a ver com isso, tá? Então, não fizemos esse tipo de microscopia, que é o Zero Block Phase Scanning EM, que é um tipo que é parecido à tomografia, só que as seções sections são mais finas. Então, ele permite uma reconstrução com mais detalhe, embora você demore muito mais tempo a reconstrução que tem que ser feito manual no computador. Tem uma pós-doc no laboratório, passou 6 meses reconstruindo essa imagem que eu vou mostrar agora, tá? Mas quando a gente então bota a cor e reconstrui isso aqui, essa aqui é a PM1, tá? Em cinza, e você começa a ver os parasitas. E os parasitas, então, vocês vão perceber que estão completamente em linha, tá? Eles têm realmente, esse processo tem a ver, então, com a expansão, quem sabe duplicação. É difícil de saber a esse nível se tem
não vimos evidência de duplicação. Esse parasita em azul está fora no espaço peristrófico, mas o ponto aqui é que esse pseudocisto não tem evidência de que tenha ruptura de matriz diretamente do cisto ou parasita penetrando, também não. Então, se não fazemos uma reconstrução de diferentes imagens, podemos ver, então, que sabemos onde que está o lado posterior e anterior, o tip do flagelo, e a organização mais ou menos em geral. Mas isso aqui não forneceu muito mais informação do que já se sabia, só que um pouco mais em detalhe, tá? Então, a pergunta aqui, bom, se não há evidência realmente de que eles estão rompendo o espaço autoperitrófico, esses parasitas, insisto, têm a ver com o processo de migração do lúmen para o espaço autoperitrófico, ou eles são formados em outro lugar, em outro processo. E realmente o momento de eureka para nós foi ver o comprimento desses parasitas. Porque vocês veem aqui, esse parasita é mais ou menos 2/3 no máximo do total, e já são 20 microns. E esses 20 microns, se você comparar aqui com o que foi reportado na literatura anteriormente, os parasitas, quando você disseca uma mosca infectada e olha no MIGOT, eles não são maiores do que 20 micrômetros. Enquanto que os parasitas que se encontram no proventrículo são realmente muito, são maiores. Então, nós começamos a cogitar a ideia seguinte: bom, que tal se esse cisto não tem nada a ver com o processo de migração do lúmen para o espaço peristrófico, mas esses cistos são formados de parasitas que vêm do proventrículo, e como é que chegam ao espaço, ao anterior midgut? Porque a matriz é sintetizada o tempo inteiro, é completamente remodelada. Então, esse processo puxa esses cistos que seriam formados no proventrículo, o que vão parar no midgut em algum momento e seguem até a parte posterior do hindgut para ser eliminado. Então, para nós olharmos nisso, tivemos que fazer um time course da infecção e olhar para tempos, então, anteriores. E já vocês veem aqui, então, nesse time course aqui em cima, que um parasita com GFP já, pelo menos em 2 dias, já vocês conseguem ver que já tem proventrículos que estão infectados, obviamente isso aqui é comprovado por confocal, que estão dentro. Já para dia 3, por exemplo, isso aqui pode estar completamente infectado, colonizado. Então, isso quer dizer que realmente esses parasitas, pelo menos com essa evidência, esses parasitas podem conquistar o proventrículo ou entram pelo proventrículo ainda antes deles conquistarem o anterior midgut, né? Quando nós se fazemos esse experimento de medição de infecção, comparando o que está em cinza aqui, no parasita no midgut ou no proventrículo, vemos que, então, ao longo do tempo, esses parasitas, esses proventrículos ficam infectados, já aos poucos dias está praticamente igual que o midgut. Esses parasitas do midgut aqui têm a ver com parasita no lúmen, principalmente, e depois no espaço autoperitrófico. Então, para corroborar isso melhor, nós fizemos, então, scanning EM de uma infecção bem cedo do parasita, e observamos, então, se isso aqui é um section aqui do proventrículo, vemos, então, os parasitas, o dia 5 já, completamente, esse espaço completamente cheio de trypanosoma, tá? Que pode ser visto aqui também, isso que são os flagelos. E quando vemos por scanning EM, então vemos que o parasita está embebido dentro dessa matriz, que é um gel, porque ela se secreta como um gel, depois ela é aplanada, ela tem uma passa por uma prancha, um iron, né, que eles chamam, que fica então todas as camadas ficam juntas e são elaboradas. Então, nesse processo, a nossa sugestão aqui é que o processo que eles conseguem entrar no proventrículo através dessa matriz que é imatura.
e que dentro desse processo então, de remodeling e maturação de formação das 3 camadas, se formam esses pockets de parasita que depois, ao longo do tempo, e isso aqui é o nosso desenho esquemático, esses pockets, eles vão migrando ao longo da secreção da matriz, porque essa matriz, obviamente, é remodelada cada 100 horas, praticamente. Então, mais ou menos sumarizando, resumindo tudo isso, nós pensamos que quando vem um repasto com os bloodstream forms, que são aqui essa forma sanguínea em azul, eles viram a forma procíclica em verde, e algum desses parasitas, por algum processo, são atraídos ao espaço, ao proventrículo, e penetram, então, essa matriz imatura aqui, permitindo, então, a colonização do espaço peristrófico, que conecta diretamente com o anterior midgut, ou que eles pegam, então, o carrinho errado, o bondinho errado, eles pegam então, são encapsulados dentro dessa matriz e então, vão ser visualizados em outros lugares do midgut, mas não tem nada a ver diretamente com o crossing a esse nível. Não temos evidência, vimos centos de imagens disso, nunca vimos evidência de crossing aqui, mas realmente nós acreditamos que esse crossing, esse cruzamento acontece com essa matriz imatura, tá? Obviamente tem muitas perguntas por trás de tudo isso. Eu ainda penso que precisa de uma atividade quitinase de algum lugar, e de fato a sodales glucínidos libera uma exoquitinase que pode ser importante nesse processo, não sabemos ao respeito. As quitinases podem vir também do repasto, porque vimos que fatores que estão no soro de sangue infectado com trypanosoma, animais infectados com trypanosoma, quando você então faz alimentação artificial, você dá um boost nessa infecção. Então, esses fatores podem ser proteases, podem ser quitinases produzidas pela mesma infecção, etc. Então, realmente isso aqui tem, para nós, é uma mudança do paradigma que foi assumido que o parasita atravessava diretamente no midgut, mas não temos evidência que seja assim, mas temos evidência forte que então seja através do proventrículo. Tá? Diz uma coisa, se você consegue tirar a matriz, tem essa coisa física de você conseguir pegar ela com uma pinça e tal, se você dissecar na hora que está tipo, no 3º, 4º dia, você vai conseguir pegar só esses caras, né? Não daria para fazer um transcriptoma só dos caras que estão presos na matriz do lado de dentro? Dá. E temos o transcriptoma disso. Ah, é? Sim. Sim. Temos transcriptoma da mosca e dos parasitas. E não temos publicado, porque estamos dando outra orientação, mas o laboratório da Sirabaxoi também fez um transcriptoma do proventrículo infectado antes. Eles encontraram que a proteína variante de superfície, a VSG, aquela que permite o parasita sobreviver no sangue através do processo de variação antigênica, essa VSG, ela modifica a expressão gênica no proventrículo no começo. Mas nós repetimos esse experimento com VSG e não funcionou com nossas mãos. Então, nós acreditamos que a VSG não tem nada a ver com a passagem. Pode ser que ele ainda modifique a transcrição, module a transcrição do proventrículo, mas não temos evidência que facilite a colonização. Isso é outro aspecto. Pois é, a Clarissa botou uma pergunta no chat ali, que você não vai conseguir ver, porque você não vai ter acesso ao chat, mas é que é mais ou menos a mesma coisa que eu estava pensando, que é assim, os parasitos são viáveis? Esses caras que estão nesses cyst-like. Né? Tá. Não, acho que não. Não, acho que não. Isso já é... O transcriptoma vai dizer, então, que ele vai apresentar um monte de genes de morte, né? Tá, entendi. Não, desculpa. Então entendi errado a sua pergunta. Nós não temos transcriptomas de parasitas nos pseudocistos. Eu achava que você falava do tecido total, tá? Mas entendi agora o que você falou. Quando você extrai isso e tem uns pockets ali, deve que os parasitas estão... Essa é uma excelente ideia. Eu não tinha pensado nisso, tá?
Agora entendi o que você falou. Tá? Mas nós achamos que esse já é o ponto final para esses parasitas. Pegaram o trem errado, já foi, porque não tem jeito deles escaparem. Nós sabemos que esses cistos, quando você vai e olha, por exemplo, no hindgut, nós vemos os cistos, mas os parasitas estão completamente multivesiculados. Eles estão maiores, estão cheios de vesícula por dentro, então indica que eles realmente, provavelmente não estão viáveis, tá? Ok? Ok, então, vamos então passar para a segunda parte do seminário. Eu vou tentar ir um pouco mais rápido, porque está demorando um pouco, mas esse aqui é um projeto que estamos trabalhando já há vários anos. Tínhamos estudado transcriptômica por muito tempo, mas um aluno muito talentoso, que depois ficou como postdoc no laboratório, ainda está como postdoc no laboratório, o Aitor Casas, ele começou botou para frente, e eu acho que isso aqui é no nosso entendimento do processo de migração do parasita dentro da mosca. E esse trabalho tem feito em colaboração. Tem feito em colaboração com a minha colaboradora, a Peggy Walrath, da Universidade de York, que é ela é experta em metabolismo de ácidos nucleicos nestes parasitas. Então, no processo eu enfatizei no começo que a motilidade é um processo importantíssimo dentro obviamente, na migração. Mas essa motilidade tem que ter um timing perfeito, né? A diferenciação celular e transformação para uma forma dentro de um órgão específico tem que obedecer a um timing que é um processo de crosstalk com a mosca infectada, tá? E uma coisa importante aqui para entender esse processo é que tudo isso tem a ver, obviamente, com uma diferenciação na transcrição gênica, ok? E os parasitas, os tripanosomas, têm esse processo de eles regulam a expressão gênica a nível pós-traducional. Não é bem diferente. Então, a expressão é policistrônica, e depois tem uma série de proteínas, incluindo as chamadas RNA Binding Proteins, que as chamadas RNA Binding Proteins vão modular a estabilidade, vão permitir que um transcrito, um mRNA, fique estável, preparado para o próximo diferenciação, para o próximo estágio, ou que seja, então, degradado por enzima especificamente. Então, essa proteína não vai ser expressa, não vai ocorrer a tradução. E esse processo, essa participação dos RBPs, ou RNA Binding Proteins, tem sido muito estudado em termos de diferenciação de expressão de genes de superfície. Então, vocês veem aqui esse diagrama aqui da Kristen Clayton, uma pessoa que tem contribuído muito na área, o tipo de RNA Binding Proteins que tem sido identificado, que regula a expressão de VCG, ou a expressão de prociclina, que completamente cobre o parasita no procíclico, ou os BARC, etc. Né? Então, mas não tem muito mais, não tem praticamente nada no inseto. No inseto, a única RBP que tem sido identificada é chamada RBP6. E essa proteína foi identificada pelo laboratório do Chris Chudy, foi publicada no ano 2012, como uma proteína que, quando ela é sobreexpressada in vitro no procíclico, você consegue ter diferenciação na metacíclico. Então, deixa eu explicar. Em Brussels, não é que nem cruze. Você não consegue metaciclogênese in vitro. Você só consegue fazer cultura de procíclico e aí morreu. Não tem nada. Mas quando você overexpressa essa RBP6, então toda a diferenciação se dispara procíclico para epimacigota para metacíclico, numa faixa de tempo de poucos dias, tá? Então essa é a única evidência, a única RBP6 que existe. Então nós estamos interessados naquela época em entender por que existe aquele bottleneck do parasita ser
ser muito ruim conquistando a glândula salivar, mesmo tendo realmente uma infecção no proventrículo muito abundante. E para isso fizemos uma transcriptômica diferencial, usamos uma cepa Lister 427, que ela, quando ela entra, ela infecta a mosca, ela para no proventrículo. Enquanto a outra, que essa aqui em verde, ela consegue completar o ciclo até a glândula salivar. Então, nós fizemos uma transcriptômica diferencial dessas duas cepas no proventrículo e vimos, então, selecionamos que genes estão, então, downregulated na cepa mutante, que não consegue completar o ciclo. E o primeiro hit é essa proteína hipotética, que tem aquele domínio MIND-Zinfinger domain, que eu vou entrar em mais detalhe agora. Depois, vocês veem aqui que tem uma redundância de expressão de genes de transportadores de folato e uma enzima mitocondrial também. Mais para baixo, ainda com uma certa significância, está, então, a nossa amiga RBP6, que é, de certa forma, uma validação desse processo de transcrição. Tá? Então, como que a gente consegue... Sabe, a pergunta depois, então, tudo bem, o que fazemos com essa informação? Como a gente faz uma validação funcional disso? Então, vamos tentar complementar a cepa mutante, expressamos ela e depois infectamos mosca e vemos, então, o que acontece se, por acaso, temos a sorte de ver que alguma desses genes consegue complementar a cepa mutante. Nós fizemos isso, complementamos expressamos essa proteína, cada um desses genes na mosca, na cepa mutante. Usamos um construct fluorescente para isso, para localizar e ver onde que estava no parasita. E depois fizemos essa expressão é condicional com a adição de tetraciclina. Então, se você adiciona a tetraciclina, você consegue expressar o gene. Se você não coloca a tetraciclina no sangue, é equivalente ao wild type ou a mosca, a cepa mutante. Então, infectamos, depois separamos então os dois grupos e continuamos um repasto com doxiciclina ou tetraciclina e o outro sem, e vimos então qual delas. E para nossa surpresa, a única que realmente conseguiu complementar foi o top hit, aquela que está como proteína hipotética. Essa foi realmente uma grande surpresa, porque se vocês lembrarem, nos 5 primeiros hits, tinha uma redundância de transportadores de folato. E eu estava achando que era um desses transportadores de folato, porque o folato tem uma coisa muito interessante no contexto de interação entre o parasita e a mosca. O folato é produzido por as bactérias, principalmente pela Wigglesworthia. Então, esse folato, que é essencial para a mosca, é também essencial para o parasita. Por isso que o parasita expressa, ele não consegue sintetizar folato e expressa esses transportadores na superfície. Mas o que aconteceu, não quer dizer que não seja importante, mas o único que nesse momento complementou realmente o fenótipo foi essa proteína top hit. Agora, mas só uma coisa, transportador de folato eram 3, né? Você não fez com os 3 ao mesmo tempo, não, né? Não, fizemos, muito difícil. Posso dizer uma outra coisa só? Se você entrar com transportador de folato e transportador de M no Google, não precisa nem ser no PubMed, você vai chegar em uma discussão da literatura de que tem transportadores de folato e de M que transportam as duas coisas. Interessante, ok. Tá? O problema é que o transportador de folato em mamífero foi inicialmente incriminado como um transportador de M, mas depois as pessoas viram que achavam que não era provável. Por quê? Porque a concentração de M que precisa para transportar é muito alta. Então, ele ia preferir o folato. Entendi. Mas na luz de um intestino de bicho hematófago, a concentração de M não é um problema. Exato. Exatamente. Tá? Então... Ótimo. Tudo bem. Então, essa é a porcentagem de infecção. Vocês veem, então, a cepa mutante, quando não está expressando o gene,
quando expressa, então ela vai e ela realmente compensa mais ou menos o nível de infecção, de infectividade que a gente vê com o wild type, mas não somente ela consegue puxar o parasita para a glândula, ela também infecta muito melhor o micro e o proventrículo. Então, vocês veem aqui nesse sistema de infecção aqui com cores, plus, minus and plus, tem a ver com a adição de tetraciclina. Já na segunda semana, vocês veem aqui que está expressando o gene, já conquista muito melhor a glândula, porque isso aqui representa o heavy infection, né? Depois de um tempo, já tem uma certa compensação, mas vocês veem que tanto aqui no micro como no proventrículo, esse parasita overexpressando essa proteína vira uma espécie de Speedy Gonzalez. Ela é super agressiva, super virulenta, tá? Então, isso foi muito legal, muito bacana. Nós vamos tentar entender e explicar esse processo. E para isso, então, vamos ver o que é essa proteína MIND. E essa proteína MIND é uma proteína hipotética que só existe em Canitoplastic organisms, nesse tipo de parasita. Então, vocês veem aqui, nessa árvore, esse alinhamento aqui, esse alignment, a proteína é de Bruce Bruce, que é o nosso modelo, mas ela é realmente conservada em vários trypanosomatídeos, e inclusive você vê em paratrypanosoma em bolos altans, que é muito interessante. Eu volto nesse ponto no momento. Então, agora, o que é esse domínio MIND? Esse domínio MIND significa vem o nome por 3 proteínas que foram descobertas nos anos 90, contendo esse tipo de zinc finger domain, e o nome vem de myeloid nerve and DEF1, por isso chama-se MIND. São diferentes tipos de proteínas, diferentes tipos celulares, células de mamífero, células do axon de drosófila, etc. E todas essas proteínas têm a ver com migração celular. Interessante. Esse domínio MIND, que é um só nessa proteína, está localizado no C-terminal, tem um alinhamento perfeito das proteínas que são expressas por todos esses organismos trypanosomatídeos. Agora, interessante que o bolus altans tem no N-terminal um domínio canônico de RNA binding protein que está localizado aqui, que está completamente ausente nos parasitas infecciosos para animais ou mais plantas. E o paratrypanosoma tem um pouco desse domínio, mas ele está truncado. Então, nós pensamos que ele não é funcional, tá? Nós fizemos uma complementação com o gene do bolus altans no mutante, que eu vou apresentar no momento, mas teve uns efeitos um pouco diferentes no ciclo celular, etc. Então, é complexo a análise do fenótipo. Quando depois começamos a procurar, tem mais de uma proteína no genoma de Bruce com domínio MIND. Essa aqui é a nossa proteína que encontramos, mas tem pelo menos 9 com diferentes tipos de MIND domain localizados em diferentes lugares. Não se sabe, tudo isso é hipotético, não se sabe qual é a função dela. Então, para estudarmos melhor qual é a função dessa proteína, já vimos o que faz a overexpressão no mutante. O que acontece quando a gente faz um knockout? E fizemos por CRISPR, que funciona muito bem em Trypanosoma brucei, tá? E vocês veem aqui, então, que o knockout está completamente ausente. Geramos um ADBAC também, que está condicionado com tetraciclina igual. Então, você pode ligar ou desligar a expressão desse gene. E vimos que, então, o knockout, a proteína não é essencial. Os parasitas sobrevivem bem. Agora, in vitro, quando vemos, então, comparativamente com o wild type cinza aqui, vemos um knockout tem um crescimento bastante mais lento e é menor comparado com o wild type, tá? Quando colocamos o gene de volta em azul, vocês veem que ele tem uma curva parecida ao wild type, nunca chega a ser igual, é uma coisa que acontece com muitos genes, tá? Mas isso aqui é as good as it gets. E quando fizemos a complementação da proteína sem um domínio MIND, interessante que ela tem um efeito menor, mas não chega a ser tanto como o knockout. Então, um domínio MIND importante, mas tem outras coisas relacionadas a isso que ainda não sabemos por quê.
Então, além de crescer mais devagar, eles têm um fenótipo de motilidade. Então, se nós vemos, por exemplo, aqui quando fazemos o tracking desses parasitas, o wild type aqui, que parece confete de carnaval, né? Vocês comparam isso aqui com o knockout, vocês veem que ele migra muito pouco. E não somente ele migra pouco, mas ele muda de direcionalidade também, tá? Isso aqui é passamente restaurado, então, pelo AdVac. E vimos, então, que esses knockouts têm aquele tumbling rate, que é aquele processo anômalo de migração de um lugar para outro, tá? Nós vimos também, então, que nesse ensaio de meio semissólido, que é um ensaio usado para determinar social motility, que aparentemente ocorre dentro da mosca, vemos então que o knockout, comparativamente com o wild type, não faz aquela C-star, né? Faz essa migração muito característica disso. Então, tem um fenótipo também associado a isso. Álvaro, eu agora boiei, agora é minha ignorância em Bruce. Que é? Fala um pouquinho de social motility aqui para leigo. Então, o social motility é um conceito que é muito bem estudado em bactéria, principalmente. Tem a ver, então, com em relação a segmento dos sinais. Normalmente, você tem uma célula que identifica um tipo de molécula que indica, então, um resto, como se fosse imagina um grupo de ovelhas, onde tem uma que vai para um lugar e fala para o resto do pack, é aqui onde a gente tem que ir, aí o resto vai para lá. É mais ou menos isso, é o sensing, é aquele processo de agir como uma colônia em relação a um estímulo, tá? Então, mas em Brucey, numa célula flagelada, como um trypanosomatídeo, é um conceito complexo, porque o social motility é abrangente. Você pode ter genes que afetam a motilidade, porque afeta estruturalmente o flagelo, e já tem um social motility, mas você pode também ter um fenótipo de social motility com uma deficiência no mecanismo de percepção desses chemical cues, né, dessas moléculas que indicariam, então, onde que a maioria dos parasitas migram. Então, você vê aqui, por exemplo, que tem uma densidade muito grande aqui nas pontas desses parasitas. Essa irradiação, elas não se cruzam entre elas, e se você colocar outro grupo de parasitas do lado, que também tem a mesma morfologia, elas não se cruzam também não. Tá? Então, muita gente faz ensaios procurando genes de social motility, e esse ensaio é funcional em placas semissólidas para ver, então, se tem formação ou não dessas irradiações, ou se tiver, qual é o percurso delas, se elas conseguem se cruzarem ou não. Tá? E isso tem a ver com competição também entre cepas que são mais aptas para conquistarem um tecido ou não, ao competition, né? E tudo isso. Então, é um conceito muito bem estudado em bactéria e outros tipos de organismos unicelulares com motilidade, obviamente, e entre trypanossomos, em vitro, tem uma evidência muito grande. Agora, em mosca, tem uma colega, Isabel Roditi, que fica, ela tenta demonstrar esse processo, mas tem alguns ainda falta uma demonstração um pouco mais clara, mas aparentemente é um processo que pode existir dentro da mosca tsetse, principalmente no migote, tá? Então, para caracterizar melhor esses knockouts, nós vimos o seguinte, nós vimos que além deles crescerem um pouco mais devagar, na medida que eles passavam o tempo, eles começavam a mudar de morfologia. Então, nós vemos, por exemplo, comparativamente com o wild type aqui, é um típico procíclico, por exemplo, tá? Nós vemos que tem várias formas. Então, por exemplo, isso aqui tem uma forma que parece como um camelô. O que está aqui corado em rosa é o núcleo cinetoplasto, tá? Então, vocês veem aqui, você vê essa outra morfologia que é mais no outro extremo do parasita, ou descolamento do flagelo.
tudo isso a gente conseguiu corroborar por scanning EM também, e também por transmission EM, vendo então esses processos de expansão da bolsa flagelar, e vendo então, por exemplo, que comparativamente com o wild-type, vemos que no flagelo, por exemplo, tem alguns dos pares de microtúbulos estão ausentes, por exemplo. Eles têm uma relação que é conservada evolutivamente de 9 pares de microtúbulos e 2 centrais. E, por exemplo, nesse parasita, por exemplo, aqui, está faltando um. Então, tem uma diversidade de morfologias, não é uma só, e nem toda a população é afetada. Tá? Então, isso é um fenótipo complexo de entender. Não é uma coisa assim que eles descolam por completo o flagelo só, ou eles têm essa protrusão. Tá? E isso tem a ver, então, mais para adiante, vocês vão ver, isso tem a ver com a função dessa possível proteína. Então, eu vou entrar mais em detalhe nisso no momento. Tá? Só para dizer, então, que esse mutante infecta muito mal o mígado e o proventrículo, tá? E que depois, quando vai comparativamente com a glândula salivar, ele infecta praticamente a glândula salivar comparado com o wild-type ou expressado. Então, resumindo, nós temos aqui o seguinte, nós temos que essa proteína MIND não somente importante para a migração do parasita do proventrículo para a glândula, mas também importante para a migração de todos os compartimentos, porque a deficiência dela faz como infecção, para ser uma infecção errática em todos os órgãos, e a overexpressão dela faz com que ela superinfecte muito bem e migre mais rápido. Comparativamente, então, temos o RBP6. Esse RBP6 é a proteína que nós sabemos pelos papers publicados que se você overexpressa no procíclico, in vitro pelo menos, você forma metacíclico. Agora, a pergunta seguinte é qual a relação entre eles dois? Lembre-se que isso tem que estar muito bem coordenado. Migração e diferenciação. Não pode se diferenciar numa forma que não vai permitir a migração para outro órgão. Então, para isso, começamos a estudar então, um processo de expressão gênica deles. E comparativamente, vemos o seguinte, se fazemos um knock-in, então, overexpressamos, fazemos uma inserção do gene com uma tag fluorescente e vemos a expressão, então, deles ao longo do tempo em diferentes órgãos, vemos o seguinte, muito fácil aqui, independentemente do órgão ou do local. A MIND basicamente tem uma expressão bastante basal em todas as formas, muito mais baixa no prociclo de cultura, mas quando está na mosca já começa a subir um pouquinho, mas não chega a ser muito alta. Mas a RBP6 começa a subir muito entre aquela passagem entre o proventrículo e a glândula salivar. Coincidentemente, então, com essa diferenciação para epimacigota. Para entendermos melhor esse processo, fizemos, então, um nocaute do RBP6. Tá? Então, não vou mostrar todos os experimentos, vou resumir exatamente o que a gente obteve. Fizemos por CRISPR-Cas e vemos que esse nocaute não tem fenótipo de motilidade, tá? Não tem diferença nenhuma no crescimento. Agora, quando a gente sobreexpressa, obviamente, tem uma deficiência em crescimento porque ele está se diferenciando. Então, quando tem diferenciação, não tem crescimento celular. Mas isso aqui não tem um fenótipo in vitro que seja diferente ao wild type. Então, onde que está a diferença? Botamos, então, na mosca. Vimos que na mosca, a infecção no míco e no proventrículo é igual, com uma diferença, que quando chega, então, ao proventrículo, não chega a diferenciar a epimacigota. Você vê aqui a diferenciação do que a gente chama de long e short epimacigotes no wild type, mas no nocaute não tem informação nenhuma. E, portanto, se não tiver formação de epimacigota no proventrículo, não vai ter infecção na glândula salivar. Então, essa a comprovação diretamente na mosca que essa proteína é importante para a diferenciação celular. Agora bem, será que uma complementa a outra? O que fizemos? Fizemos, então, uma complementação recíproca.
usamos o MIND Knockout e overexpressamos a RBP6, e usamos o RBP6 Knockout e overexpressamos a MIND Protein. O que a gente obteve com isso? Então, quando temos o background do MIND Knockout e fazemos a overexpressão do gene do RBP6, não temos realmente nenhum tipo de complementação em termos de infectividade na mosca. No entanto, o parasita consegue se diferenciar para epimastigote metacíclico, tá? Mesmo com a eficiência do MIND. Quando fizemos o inverso, fazemos a overexpressão do MIND no RBP6 Knockout, temos, interessantemente, uma melhora no crescimento in vitro, porque ela faz o parasita mais rápido, mas, interessantemente, não consegue diferenciar. Então, um processo independe do outro. Embora eu acho que os dois, em algum ponto, têm que estar coordenados, as duas rotas, porque um não pode sobrepassar o outro, tá? Então, resumindo aqui, como é que a gente consegue entender se eles realmente estão, por que eles estão tão dissociados, aparentemente? Por que um não consegue complementar o outro? E para entender esse processo, então, fizemos uma overexpressão da MIND e do RBP6 em parasitas separados e fizemos um pull-down, fizemos uma precipitação das proteínas e dos mRNAs, dos transcritos que cada um deles puxa. E comparamos esses dois perfis, tá? E quando fizemos isso, já vemos aqui nesse PCA plot que os transcritos que são precipitados pelo RBP6 são completamente diferentes aos transcritos que o MIND atrapa, né? E isso a gente pode ver aqui nesse, mais ou menos, desculpa que isso está um pouco provisional, porque estamos fazendo a figura, mas vemos aqui que o padrão realmente do que se liga ao MIND tem algumas coisas em comum com o RBP6, mas realmente é bastante diferente, tá? Agora, para entendermos o processo do que o que MIND controla, quando vamos ver, então, o tipo de mRNAs que se liga, o que vimos? Vimos que uma porcentagem significativa é de transcritos que produz proteínas de estrutura flagelar, tá? E muitas dessas proteínas, desculpa que eu me adiantei, dessas proteínas têm a ver com o que se chama-se de Flagellum Attachment Zone, FAS. Vários FAS proteins do flagelo estão controlados, os transcritos estão controlados por esse complexo e outros tipos de proteínas estruturais do flagelo que se ligam diretamente ao KDNA e o basal body. Então, isso, em parte, explicaria por que esses parasitas nadam mais devagar e algum deles, inclusive, tem o flagelo descolado. Mas a história não para aí, porque isso aqui é não mais de 15% dos transcritos. Tem também transcritos codificando para outras RNA binding proteins, codificando para proteínas envolvidas em citocineses e quinases, e, espetacularmente, mais de 50% são hipotéticas. Então, se eu conseguir ganhar um grant com isso, eu tenho trabalho por muitos anos para tentar pesquisar isso. Então, agora, isso em relação aos transcritos. O que diz a proteína? A proteína foi fantástico também, porque o que acontece? As proteínas que estão associadas com a MIND são todas RNA binding proteins. Inclusive, são 4 que temos identificado, e uma delas, que a gente chama de MIND2, é outra proteína com um domínio MIND. Então, é fantástico porque estamos observando que um complexo de RNA binding proteins que atrapa diferentes tipos de transcritos e que, então, está coordenando a expressão e estabilidade desses mRNAs. Então, resumindo, isso aqui é meu último slide. O que descobrimos? Descobrimos essa proteína MIND, que interage, não sabemos qual é a relação estequiométrica disso, mas esse complexo tudo tem a ver, então, com migração e motilidade, colonização no inseto. Como eu disse, não sabemos como é realmente se essa ligação que vimos por proteômica tem a ver com
uma interação independente ou é todo mundo junto, mas o importante é que a deficiência de uma delas, da mãe, já causa, então, esses problemas que vimos in vitro e em vivo na mosca. Seja que for a relação estequiométrica, esse complexo se liga a um grupo de mRNAs que codifica para proteínas envolvidas em diferentes rotas celulares ou para proteínas estruturais do flagelo. Por outro lado, temos então e isso é importante para a motilidade. Por outro lado, temos então o RBP6. Eu não mostrei os dados de precipitação em detalhe, mas ela atrapa outro tipo de mRNAs que não tem nada a ver com o que estão relacionados com o complexo. E, interessantemente, pelo menos no nosso experimento, não conseguimos encontrar uma proteína partner que interaja com isso. Então, tem muita coisa ainda por pesquisar ao respeito. Eu estou muito interessado em saber realmente esse complexo aqui, o que faz cada uma dessas proteínas, como a organização delas, qual dessas proteínas estão carregadas de se ligarem a um mRNA específico dentro desse processo, e se isso, então, tem a ver com se esse complexo existe nas formas sanguíneas, para a gente entender um pouco mais o controle de migração e diferenciação do parasita. Então, com isso, eu mencionei mais ou menos as pessoas mais importantes nesse trabalho. Eu tenho vários colaboradores para os 2 trabalhos que eu apresentei. Isso aqui são as agências de diferenciação e eu paro por aqui e ficarei muito feliz de começar então uma discussão se ainda estiverem aí e obrigado por escutar. Álvaro, bem legal. Eu tenho uma pergunta. Qual é a relação da proteína MIND, né, com os polissacarídeos? Lá, olhando um pouco para a primeira parte da sua apresentação, na questão de atravessar a membrana peritrófica, acho que o Beto ele até colocou uma pergunta aí que pode até ter a ver com isso que eu estou falando. Está no chat, né? Você não consegue ver o chat. Até ia propor para você fechar a sua apresentação para a gente poder olhar o chat também. Sem problema. Tem 2 ou 3 perguntas no chat. Isso. Tá. Aí, então, assim, eu fiquei pensando, será que a proteína MIND, né, ela tem uma porção talvez eletronegativa ou capaz de ligar esses açúcares, né? Mas, ok, a localização da proteína é intracelular. Ela não... Tá, então ela realmente tem essa função de atrapar transcritos no citoplasma, tá? Uhum. Ela não é nem nuclear, ela não está associada a organela nenhuma. Pode ser que tenha algum tipo de associação em aqueles stress granules, né, que se formam quando o parasita se estressa, que será uma situação, obviamente, óbvia no inseto, mas que a gente saiba, ela não fica do lado de fora. Tá? Então, se ela tiver uma modulação dentro dessa passagem, seria uma modulação indireta através do controle de expressão gênica e não por uma interação física. Sim. Talvez envolvendo os flagelos, né? Exatamente. Mas, interessante. Mas ela atrapalha a síntese dos RNAs que estão ligados ali ou ela ajuda? Então, ela modula a expressão gênica quando essas RNAs binding proteins que acontece, que elas se ligam e elas protegem esses transcritos. Agora, isso pode ser para impedir que elas sejam degradadas por nucleases, por enzimas de degradação de RNAs, por exemplo, ou permitir o acesso a aquelas enzimas para que sejam degradadas e não sejam expressas no local errado. Tá? Então, elas têm essa função dupla. Okay? E é típico de tripanosomas que eles aumentam os transcritos de proteínas que vão ser expressas no próximo estágio, não no estágio próprio. Tá? Então, elas ficam prontas quando tem aquele momento que eles migram para outro compartimento, já está pronto para expressar o que precisa se adaptar em termos de nutrição, metabolismo
ou defesa de colocar outro tipo de escudo por fora para se protegerem do ambiente. Interessante, hein, Álvaro? Agora, falando da parte exatamente da colonização do proventrículo e da formação dos cistos. Então, por exemplo, como o Pedro tinha falado, a ideia de você ter ou um proteoma, um transcriptoma, né, dos parasitas dentro do pseudocisto. Então, por exemplo, será que esses que estão dentro do pseudocisto, eles têm menos minding? Tá? Ou seja, são menos capazes de migrar, né, de terem uma motilidade, mas continuam diferenciando, né? Então, isso, de repente, dava até para fazer essa comparação entre aqueles que, porventura, tomaram uma rota errada porque talvez não tiveram motilidade suficiente para ganhar o espaço ectoperitrófico ainda no proventrículo, quando a matriz estava bem soft, né? É possível. Assim, temos que pensar no seguinte, que isso também pode ser um processo por acaso, entendeu? Porque tem tanto parasita dentro do proventrículo em algum momento. No começo, de repente, não. Deve ter poucos parasitas que atravessaram e foram embora. Mas depois, quando fica infectado o proventrículo, é tanta massa de parasita que eles vão querer passar como se fosse, se você vê aquela fotografia de Meca, aqueles caras na procissão, peregrinação. Tem tanta gente tentando atravessar que em algum momento alguns deles ficam presos, por acaso. Entendeu? Ou tem algum tipo de sinalização que alguns parasitas vão para um local que a gente não sabe, não entende bem a arquitetura disso, tá? Pode ser algum local específico que eles estejam sendo presos e a gente não sabe. Teria que fazer mais cortes de proventrículo infectado e fazer uma reconstrução disso. Legal, mas é um interplay interessante isso daí. Álvaro, uma pergunta bem pontual. Aqueles parasitas que estão naquele pseudocisto, eles estão todos no mesmo sentido, mas frente dorsal, estão antero-posterior também? Também, sim. Pelo menos então, naquele cisto. Agora, quando você vê no confocal, parece que tivesse um pouco mais desorganizado isso. Eu acho que a gente só conseguiu reconstruir 2 cistos porque leva muito tempo, tá? Mas pode ser que, por acaso, esse cisto em particular está tudo realmente na mesma direção. Então, porque que se tiver tão organizado que não parece ser uma coisa aleatória, né? Mas pode ser esse cisto em particular. Eu acho que eles ficam presos, e como ficam presos, eles podem ser estão se multiplicando, mas eles não têm espaço para se invertirem. Então, fica expandindo, entendeu? O doubling time dos parasitas é mais ou menos de 10 a 12 horas. Então, pode ser isso, mas a gente teria que assumir que só um parasita entra e forma um cisto e se multiplica, mas eu acho que são vários, depende do tempo de infecção. Os outros seriam um clone de cada cisto, teria um clone ali. Exato, a princípio. Uma coisa interessante, né? Muito interessante. Tem mais perguntas no chat que não sei se alguém está... Eu tenho uma pergunta, Álvaro, que eu botei no chat, mas eu posso fazer. Isso. Eu estava pensando, agora, como não estou fazendo, eu estou sempre olhando agora as coisas de alimentação, obesidade, e, enfim, em mamífero. E aí, eu fiquei pensando, será que você chegou a olhar como fica o comportamento alimentar da mosca se você tem o parasita completo, que faz o ciclo completo até a glândula, ou esse parasita que para e não vai para a glândula? A mosca tende a se alimentar mais ou buscar alimento mais quando ela está com o parasita completo? Muito interessante sua pergunta. Ou seja, o parasita modula o comportamento da mosca? Modula porque o parasita, assim, a transcrição diferencial é sistêmica. Você pode ter uma infecção inicial no mico e no proventrículo, mas você já começa a ver diferenciação de transcrito na glândula salivar sem ter parasita lá, tá? E isso tem a ver, obviamente, com todo o processo, em parte, de modificação metabólica, o que significa a infecção no mico e no proventrículo, resposta imunológica,
e que isso também vai ter um impacto na microbiota, que é um aspecto que não coloquei dentro da minha apresentação. Agora, isso antes de chegar à glândula. Mas quando chega à glândula, tem um negócio super espetacular. Eles desenvolvem um fenótipo de alimentação. Por quê? Porque a presença do parasita induz uma regulação negativa, um transcriptional downregulation, dos genes que codificam para as proteínas salivares envolvidas em hematofagia. Essa queda é de mais ou menos 80%. Então, o que acontece? Essa mosca infectada na glândula é extremamente agressiva, nervosa, vai atacar, ela quer o repasto o tempo inteiro, mas ela se frustra, porque não tem a maquinaria enzimática para isso. Então, o que acontece? Essa mosca pica muito mais vezes que uma mosca naif. O que no contexto de transmissão é importantíssimo, porque expande a transmissão. Doeu. Essa mosca é horrível. E então, esse parasita que não completa, ele já modificou a glândula, mas ele não está lá. Não vimos no contexto do mutante. Eu estou te falando simplesmente se você fizer o time course da infecção, tá? E como que modifica esse comportamento nos diferentes tempos de infecção que correlaciona com a presença do parasita nos diferentes órgãos, tá? No mutante você não olhou? Não nesse contexto, não. Mas nós sabemos quando, por exemplo, nós sabemos que a infecção é muito baixa. Agora, se não separarmos esses parasitas que pensamos que já podem ter infecção na glândula, já pelo jeito deles se alimentarem, a gente já sabe qual desses pode estar infectado com parasita na glândula, pelo comportamento agressivo. Esse comportamento agora, eu estou colaborando com uma pessoa, com uma neurobiologista, que estuda as neuronas endrosófilas, e vai começar então a estudar, porque acho que tem um comportamento, também uma modificação das atividades desses neurônios também, tá? E vamos começar a fazer um pouco de FISH, um pouco de medições de cálcio, tudo isso, para saber então que tipo de regiões do cérebro da mosca estão ativadas para uma coisa ou outra. Por que isso é relevante? Porque se os neurônios olfativos se modificarem com infecção, você vai ter, por exemplo, uma mosca que se atrai para um tipo de molécula que é diferente numa animal infectado, por exemplo, do repasto que vai ser, da atração que vai ter uma mosca não infectada, por exemplo. Entendeu? E isso tem a ver muito com completar o ciclo também. Né? Então, por exemplo, queremos ver se, por acaso, quando um animal está infectado, por exemplo, que cai muito o nível de glicose, produz corpo cetônico. Esses corpos cetônicos são parecidos àqueles volatiles, aquelas moléculas que percebem aqueles neurônios, entendeu? Então, será que uma mosca wild type se atrai mais para isso do que uma mosca infectada? Uma mosca infectada se atrairia mais às moléculas que saem, que estão na pele e no suor, de um animal, uma pessoa não infectada, comparado com outro infectado. Né? Então, tem uma modificação que eu acho que tem a ver com uma infecção sistêmica no começo, mas também depois localizada quando o parasita está na glândula já. Interessante. Posso fazer uma pergunta? O Genta chegou aí. Posso fazer uma pergunta? Você vai fazer, Fernando? Não. Eu só estou falando do Genta, porque o Álvaro... Oi, Álvaro. Fala, Cirlei. Faz a sua pergunta, por favor. Tá bom. Oi, lindo. Tudo bom? Muito, muito lindo, viu? O trabalho está maravilhoso. Então, eu queria voltar num ponto que, assim, que para mim não ficou claro, né? O que você, pelos seus dados, o que você acha? Porque você tem uma parte dos trips que ficam no espaço ectoperitrófico, né? Que são, e uma parte que fica na matriz, né, intratrapeado, e um pouco do lume que vão embora. Então, quem sobrevive, quem vai para a glândula, são esses que ficam no espaço ectoperitrófico, tá certo? No proventrículo.
no proventrículo. Aí você chegou e falou assim, que você tem somente 10% dos infectados na glândula, né, enquanto que você pode ter 100% no proventrículo. Tá? E o que faz, então, vamos supor, esse corte, né? Ficou confuso para mim se você acha que tem a ver com aquelas proteínas AMID ou é por acaso, porque a resposta que você deu para o Beto me confundiu, porque você falou, não, pode ser que é por acaso que vai para lá, porque tem tantos. Ou seja, você acha que tem alguma coisa que manda esses parasitas para o espaço ectoperistrófico ou não? Eu acho que tem uma combinação de, a nível molecular, de sinalização, que está governado por um mecanismo fino de controle de expressão gênica, tipo MIND. Não digo que seja o único, tá? Sim. E, por outro lado, tem um aspecto que é mais difícil de determinar, que eu acho que é determinante, que é a fisiologia da alimentação. Porque se você for pensar, vamos supor, por exemplo, a mosca se alimenta, o repasto da mosca é mais ou menos equivalente ao próprio peso. Então, esse volume e essa pressão que exerce no tecido, será que ela está puxando os parasitas para irem ao regurgitarem, por exemplo, um pouco os parasitas do proventrículo, e aí facilita a migração para a glândula salivar? Ninguém sabe. Sim. Então, pode ser que tenha uma combinação das duas coisas. Você precisa aquele push da pressão que significa alimentação, mas, por outro lado, o que indicaria que a parasita migre para a glândula salivar e não para as peças bucais, como faz o trypanosoma congolense, por exemplo, que migra para a peça bucal e não para a glândula, diferente do Brucei. Nesse ponto, pode ser que a parte mais de moléculas sinalizadoras tenha a ver com isso. Mas a saída abrupta do proventrículo, para mim, tem um aspecto que é mecânico. Entendi. Isso é uma hipótese não comprovada, mas isso é uma coisa interessante. Você, pelos dados que você acha. Diz uma coisa, no tal do pseudocisto, você numa hora mencionou que você acha que aquilo ali, aquele pacotinho, é porque eles se dividiram. Possivelmente. Não? Então, primeira pergunta, então, o número deles é par sempre? Segunda pergunta, e se eles procurarem, por causa desse comportamento social que você descreveu, se juntar lá, isso for uma etapa, por exemplo, de recombinação? Perfeitamente. Agora, o número par ou ímpar, na realidade, é difícil de determinar, tá? E como eu falei, só conseguimos reconstruir 2 desses pseudocistos. Então, não dá para, em termos estatísticos, de ver isso muito bem. Como a gente determina duplicação é vendo se tem um parasita com 2 flagelos, por exemplo, ou se ele está se dividindo. Esse tipo de coisa dá para ver com esse nível de detalhe. Mas não vimos nada em particular a respeito, tá? O que não descarta que possa ter duplicação. Se você dá, por exemplo, um pulso de BRDU, você vai ver marcação concentrada naquele buraco. Sim, se você vai por confocal, pode. Eu acho que pode, claro. Se a hipótese de divisão estiver certa. Essa é uma ideia ótima. Sim, não fizemos, não. Fernando, você está com cara de querer perguntar alguma coisa. Olha, se eu desencalar uma pergunta boa aqui, eu acho que vai ser o meu recorde, viu? Muito bom te ver, viu? Boa tarde a todos, gente. Desculpa que eu estava dando aula. E aí Sem problema. Não consegui chegar agora. Né? Eu tenho uma pergunta. Que fundo que é esse, cara? Você está na Arábia Saudita de novo? Não. Isso aqui é Liverpool. Você esqueceu?
Ah, olha só mesmo, é o Live Building, caramba. Nossa, que mico, hein? Disfarça. Bom. Acho que o Beto também deve ter lembrado disso. Pois é, né, Beto? Bons passeios aí, pô. O Beto pode pegar no meu pé aí. Esperar passar essa pandemia para a gente se encontrar de novo. Acabei de pensar uma coisa. Se você puser matriz peritrófica junto com parasita in vitro, ele forma os cistos? Nós tentamos ver isso em termos de degradação e passagem para outro compartimento. Mas nunca vimos também que não existia, nunca conseguimos ver nenhum tipo de degradação ou que ficasse com o parasita preso no processo de... Então, não... E é difícil, porque você faz esses experimentos ex vivo e usa a matriz que já está completamente formada, elaborada, entendeu? Não é aquele gel que se encontra no proventrículo, né? Okay. Isso é mais complicado. Pedro, tem uma questão que você falou mecânica certo? mesmo, a coisa de capacitação, de motilidade do parasita, talvez realmente faça diferença ali no comecinho, né? Exato. Né? Essa sinalização minding, por exemplo, aí, talvez, acho que esse é um passo muito importante ali naquele início ali. E aí vai ser um trade-off ali, né? Então, o parasita que consegue isso, ele vai... Aí tudo bem, vai ter a questão da sorte também, né? Que ele pode, a motilidade dele pode migrar para uma região que já está mais amadurecida da matriz, ele fica preso ali, né? Isso. Mas talvez alguma coisa de sinalização também, desse comportamento de social motility, talvez ajude isso, né, até para migrar para a região, né, que favoreça a colonização da glândula depois, né? Exatamente. Muito legal. Carlos, você ia falar alguma coisa? Não, eu ia perguntar para o Pedro, né, se tem mais alguma pergunta, quem tem mais alguma pergunta, não sei, né? Aí o Beto entrou falando e tá ótimo. Foi mal. Não tem problema. Sempre, Beto. Posso fazer uma pergunta? Sim. Eu sei que eu perdi completamente tudo, mas eu fiquei com uma dúvida aí com essa pergunta do Beto. Vocês viram alguma diferença na membrana peritrófica das moscas infectadas e não infectadas? Tem diferença? Essa é uma boa pergunta. E esse é um aspecto que nós procuramos bastante, porque em Drosophila, durante a infecção uma infecção oral com bactéria, um dos mecanismos de defesa das matrizes é o engrossamento. Então, as camadas elas ficam mais... É um mecanismo de defesa para proteger, justamente, né? Então, nós procuramos isso, medimos a espessura das camadas. Tem mais ou menos, em promédio, tem mais ou menos 350 angstroms em promédio isso, e quando comparamos, então, essa espessura dos naïf com os infectados, não vimos diferenças significativas de engrossamento. Então, nós pensamos, pelo menos em termos de visualização por eletrônica, que esse mecanismo pode não seja operante, pelo menos no contexto de infecção com Trypanosoma. E em termos de composição ou permeabilidade, porque tem uma... Tá, composição não fizemos protômica. Agora, transcriptômica, no laboratório da CIRAP, eles veem uma queda de algumas peritrofinas, que são abundantes. Então, em princípio, isso poderia ajudar, então, a passagem do parasita também. Eles apoiam e por o momento esse paper foi publicado, eu não tinha publicado o meu, e o contexto da hipótese deles é que essa diminuição desse grupo de peritrofinas permitiria, então, o parasita atravessar a nível do anterior midgut. Eu digo que esses dados não são corretos, mas a interpretação para mim é que, então, isso permitiria a passagem a nível do proventrículo na matriz imatura, não a nível do anterior midgut, baseado nos nossos dados. Porque tem aquela história antiga lá do Walter de falar que a membrana peritrófica tem uma importância
que tem um monte de enzima que fica retida na membrana peristrófica, né? Sim, Tem as camadas, né? sim, E sim. eles mostraram num trabalho, acho que é antigo esse trabalho, sei lá, deve ter uns 20 anos já, que a quantidade de enzima que fica presa na membrana peristrófica não é pequena, não, sabe? E aí eu fiquei pensando nesses parasitas presos na membrana peristrófica, se isso não teria que efeito que isso pode, ou que mudanças, né? Que essa alteração na membrana peristrófica pode ter a nível de digestão, ou até em relação ao ciclo dos parasitas, né? Vocês veem, Sem dúvida. desculpa a ignorância do modelo, Álvaro, mas tem alguma diferença na taxa de digestão entre insetos infectados e não infectados? Não sei, Fernando. É uma boa pergunta. Isso tem sido feito muitos anos atrás, mas eu não sei. Tá. Eu já estou pensando que o parasita é bom para mosca. Agora, Ajudando na digestão, usando aquela teoria velha não é tão velha, né? Mas aquela ideia maluca do Watt, sabe? De que os parasitas são benéficos, né? os parasitas são quê? Benéficos, né? Você tem características positivas do parasita, né? Não, tem um fitness cost, não? Tem realmente eles pagam um preço, elas ficam doentes, tem uma infecção sistêmica, elas ficam com esse fenótipo de alimentação. Agora, esse fenótipo de alimentação não impede que elas tenham um repasto que seja equivalente a uma mosca não infectada. Se você medir o volume de sangue que elas consomem no repasto, é exatamente igual. Só que elas demoram mais tempo, que elas têm esse processo, elas têm que picar muito mais vezes, tá? Porque elas se frustram com aquele processo que elas não podem realmente, a hematofagia está atrapalhada, entendeu? Então, agora, como isso impacta a infecção no processo de digestão, não sei. Mas deve ter uma competência por nutrientes. Então, por exemplo, digo isso por quê? Porque a parte da adaptação do trypanosoma qual é a principal fonte de carbono? É a prolina. É a prolina, aminoácido mais abundante no mícoto. Então, a maioria do metabolismo, que é metabolismo mitocondrial, que é ativado no procíclico, tem a ver com degradação de prolina. E isso entra, então, o trabalho que publicamos com o Ariel Silver, que vimos que a prolina era essencial para o parasita colonizar o mícoto, entendeu? Então, essa prolina, que acontece? Essa prolina também é a principal fonte de carbono de ATP para o voo da mosca. Então, tem esses trabalhos antigos que dizem que mosca infectada, mosca savana, voa menos porque pode ter uma competição pelos pools de prolina com o parasita. Então, eu estou muito interessado em medir isso, mas eu não tenho aparelho que mede o tempo de voo das moscas, entendeu? Mas certamente tem uma reorganização nos pools de prolina, e a prolina, metabolismo e degradação de prolina, tem muito a ver com ácido fólico e outras vitaminas que fornecem as bactérias simbióticas, especialmente o Wigglesworthia. Tá? Então, em termos de nutrientes, de digestão e o uso desses metabólitos, eu acredito que também tem a ver alguma coisa de competição que impacta, então, na fisiologia da mosca em níveis que a gente não sabe. Como, por exemplo, o tempo de voo. E você vê uma compensação no metabolismo de prolina da mosca infectada? Tem overexpressão de certos tipos de genes no corpo gorduroso, por exemplo, de genes envolvidos na degradação de prolina, por exemplo. Assim, tem uma puxada nesse metabolismo, porque tem aquela regeneração, né, do ciclo da prolina na hemolinfa, a prolina arginina, que vai, então, se regenerando. E você, com a infecção do parasita, você quebra esse balanço, porque o parasita realmente consome muita prolina. Bom, eu vou parar de... toda vez que eu sento para conversar com o Álvaro, a gente fica muito tempo. Como é que é?
como é que é que essa mosca ela come várias vezes por dia, né? Uma vez, se você praticamente todos os dias, se puder, a gente alimenta a colônia sistematicamente um dia por mês, cada 2 dias. Mas Na natureza, como é que ela faz? olha, o repasto é muito pouco, porque obviamente, geralmente um animal não fica quieto, entendeu? Então, é diferente que a gente coloca a caixa com as moscas, a alimentação artificial, e ela fica completamente de barriga cheia, a uma mosca que vai produzir provavelmente uma picada que dói, que realmente então, por reflexo, ela vai ter provavelmente o repasto. Então, eu acredito que esse repasto é bastante continuado, entendeu? E essa digestão, depois de 2 dias, já o sangue aparece, né? Então, o default de produção de fezes, né? Pergunta de quem tem prisão de ventre, né? Motilidade intestinal que, né? Ele vai produzir, vai fazendo cocô o tempo todo, né? Sim. Isso é verdade. Isso para o parasita é um problema, porque esse é o lugar que ele não quer estar, né? Sim. Não, ele nunca vai para ser parasita. Ele não consegue literalmente chegar fica na merda. Ele não quer. Bom, e o pH é muito alto também. Parasita não sobrevive com pH tão então, alto. o problema dele talvez seja fugido. E o quê? Né? De ser atirado para lá, né? Por isso que a estratégia de colonização do espaço peritrófico tem a ver um pouco com isso, né? Entendi. É o lugar para se agarrar. Se agarrar, exato. É a boia salva-vida. Porque se ela se agarrar na matriz peritrófica, ela vai ser puxado como se fosse no zipline, entendeu? Não tem que sair daí. Porque a matriz é regenerada o tempo inteiro e ela vai parar em algum momento na parte posterior, né? Entendi. Como é que a gente sempre fica imaginando o bicho comendo um tipo de sangue, mas se ele vai em mais de um indivíduo, esses sangues podem fazer reação de coagulação, complemento e com imunoglobulinas cruzadas. Como é que é isso? É diferente se você der um sangue de um tipo só ou se você misturar sangues muito diferentes? Olha, nós não misturamos sangue por uma questão de reproduzibilidade, obviamente, manutenção da colônia. A gente sempre usa sangue de cavalo, de uma companhia, fibrinado, tudo isso, né? Então, tem um impacto, sim, no tipo de sangue. Obviamente, tem sangue com maior poder de complemento, por exemplo, complemento matos procíclicos, mas o complemento também é degradado por vários fatores, incluindo as mesmas serpinas que protegem o epitélio da tsetse, tá? Então, mas obviamente tem sangue que vai produzir mais radicais de oxigênio, por exemplo. Tem toda uma combinação que eu acho que isso no campo tem um impacto importante. Não é a mesma coisa sempre receber o sangue do mesmo tipo de animal comparativamente com outros animais, mas a possível infecção que esse animal tenha, porque obviamente todos os bichos no campo estão infectados com um monte de parasitose. E tudo isso vai ter um impacto, então, na competência vetorial, né? Mas que eu estava pensando quando você falou que a mosca infectada ela vai tender a ir em vários, porque ela não vai conseguir ingerir uma quantidade, ela vai ter uma mistura maior de sangue de indivíduos diferentes, mesmo que não seja espécie diferente, mas ela vai ter sangues diferentes misturados. E isso pode ter um impacto grande. O sangue diferente misturado, não sei. Eu acho que não, porque quando o sangue é degradado tão rápido que isso pode ter
repastos sucessivos com diferentes tipos de sangue, mas a combinação deles eu acho que é improvável. Entendeu? Mas isso já no proventrículo, porque você falou quando ela está infectada, ela tem menos capacidade de gestão desse sangue. Não falei de digestão. Ela tem menos Ingestão. capacidade, isso, de ingestão, mas ela acaba fazendo um repasto equivalente a uma mosca não infectada, só que ela tem que picar mais vezes para isso. Sim, mas aí com isso ela vai em indivíduos diferentes, então ela mistura sangue. Aí, nesse contexto, sim. É isso que eu concordo. Concordo. E aí ela mistura mais sangues quando ela está infectada do que quando ela não está infectada. Exatamente. Isso deve ser assim no campo, imagino. Então, seria interessante até você buscar misturar sangues de indivíduos ou de espécies no laboratório e tentar ver se isso aumenta a capacidade de proliferação do parasita. Pode ser. Tem uma coisa assim, né? Acho que o Jesus lá tem acho que um dado que ele mostrava que era assim, né? Se o fluobotomínio, quando picadas várias vezes, ingestão de pequenas quantidades de sangue, né, ao longo, né, de uma infecção, ele aumenta a carga de parasitas, né? Isso parece ser melhor para o parasita do que dar, por exemplo, até no laboratório, dar uma engurgitada daquela total nele. Sim, embora um contexto bem diferente. Tinha feito no chat antes, que era... um bom contexto diferente. Da retrotransformação, né? O Eliano, que está aqui, eu vejo a foto dele, ele pode te esclarecer melhor, mas é um contexto bem diferente, né? Aquele second ou third blood meal, né? Que acontece, mas obviamente o impacto da leishmania dentro do intestino, que não vai para a glândula salivar, seria diferente comparativamente com TC, né? Sim. Oi, perdi vocês? Legal, muito trabalho fantástico, Álvaro. Muito obrigado. Tá bom, gente. Então, eu tenho outra reunião agora. Tá bom, Álvaro. Muito obrigado. Obrigadão, porra. Fantástico. Fica o convite aí. Toda terça-feira nós estamos nos encontrando. Tá legal. Se você tiver interesse. Sim. Eu vou começar a assistir. Obrigado pelo convite, obrigado pelas perguntas super interessantes. Como sempre, muito que aprender de vocês. Então, valeu, viu? Semana que vem temos o Marcos Horácio. Gente. Um abraço. Valeu. Um abraço. Tchau, Jorge. A gente não falou, Jorge, mas em outro momento a gente se vê. Tá bom? Um abraço. Tchau a todo mundo. Abraço a todo mundo. Tchau. Bom te ver. Bom te ver também. Beijo. Tchau. Beijo.